fazer um vídeo aqui bem rápido, não sei se ele vai aguentar fazer grande ou pequeno. Então, meu nome é José Evandro, eu sempre faço vídeo de leitura bíblica. Nós fizemos fundo musical aqui no violão, para o nosso vídeo não ser bloqueado no YouTube. Então vamos começar a ler aqui, fazer uma mensagem bem grande agora para nós postar no YouTube. Que diz assim: lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Repetindo, Eclesiastes capítulo 12, verso 1 em diante. Lembra-te do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e chegue os anos dos quais venha dizer, não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol, a luz, a lua e as estrelas, e torne a vir as nuvens depois da chuva. No dia em que tremer os guardas da casa, e se curvar os homens fortes, e cessarem os moedores, por já serem poucos, e se escurecerem os que olham pela janela, e as portas da rua se fecharem, e for baixo o ruído da moedura, no dia em que os homens se levantarem a voz das aves e todos os seus cânticos diminuírem, quando temer o que é alto e houver espanto no caminho, quando florescer a amendoeira e o gafanhoto for o peso e falha o desejo, então o homem vai à sua eterna casa, e os pranteadores andarão rodeando pela praça. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o coração de ouro, e se quebre... Repetindo, desculpe. Lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se despedace a roda junto ao pescoço, e o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Vaidade de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Resumo. Ainda Eclesiastes, capítulo 12, verso 9. Mas, quanto mais sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo, estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e o que escreveu é reto e verdadeiro. As palavras dos sábios são como arguilhões, e como pregos bem fixados são as palavras dos colegiados dos mestres, as quais nos foram dadas pelo único pastor. Agora salteando para o verso 13 de Eclesiastes. Porque você pode dizer, mas por que você não leu o verso 12? Que só fica um. Porque ele tem palavras que eu não quero que ninguém saiba dessas palavras aqui. Sobre livros. É sobre livros. Que existe, não existe quantidade para fazer livros. Por isso que eu não vou ler. Eu vou ler só apenas os versos 13 e o 14. E o final, salteado. De tudo que se tem ouvido, a conclusão é: teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem, porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, inclusive tudo o que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Agora, me acompanha junto comigo, vamos para o livro de Amós. Vamos para o livro de Amós, capítulo 8, e o verso 11, para concluir essa leitura. Que diz assim, Amós, capítulo 8, verso 11. Por que aquelas leituras de Eclesiastes combina com
com o livro de Amós. Por quê? Porque o Eclesiastes diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, e cheguem os anos dos quais venha dizer: não tenho neles contentamento. Contentamento não tem proveito, ele não conseguiu aproveitar os anos de vida. Então, Eclesiastes combina com Amós, porque depois que vem os maus dias, vão chegar o tempo em que vai haver fome e sede de justiça na terra. Talvez seja até esse mesmo tempo que estamos vivendo agora. Irando um pouco de frente, e aí eu vou estar falando aqui, lendo, acompanha comigo, Amós 8, versos 11 em diante. Que diz assim, vamos ler um pouco do capítulo 9 também. E diz, combinando com Eclesiastes, que diz: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias. Ele está falando, se refere a Amós capítulo 8, verso 12, dos versículos 11 ao 14, que diz: vem dias, diz o Senhor, diz assim: vem dias, diz o Senhor Deus, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor. Andarão errantes de mar a mar e do norte até o oriente. Correrão por toda parte, buscando a palavra do Senhor, e não acharão. Naquele dia as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Os que juraram pela vergonha de Samaria, ou dizem: tão certo como vive o teu Deus, ó Dan, tão certo como vive o teu Deus de Berseba, esses mesmos cairão e não se levantarão jamais. Continuando no capítulo 9 de Amós, para ver o que vai acontecer quando o homem não lembra, quando o jovem não lembra da mocidade, não lembra de Deus nos dias da mocidade, para Deus abençoá-lo. Vi o Senhor em pé junto ao altar, e ele me disse: fere os capitéis, para que estremeçam os umbrais. Faze tudo em pedaços sobre a cabeça de todos eles. Eu matarei a espada até o último deles. Nenhum deles conseguirá fugir. Nenhum conseguirá escapar. Ainda que cave até as profundezas da sepultura, a minha mão os tirará dali. Ainda que subam ao céu, dali eu farei descer. Ainda que se escondam no cume do Carmelo, buscá-lo-ei, e dali os tirarei. Ainda que se escondam aos meus olhos no fundo do mar, ali darei ordem às serpentes, e ela os morderá. Então, por que Eclesiastes 12, verso 1 diz assim: lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias e cheguem os anos dos quais eu venha dizer: não tenho neles contentamento. Antes que se escureça o sol e a luz e a lua, e torne a vir as nuvens depois da chuva. E ele aí ainda diz mais: vem dias em Amós, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras do Senhor.
Então, quero que você lembre aí por que devemos lembrar do nosso Criador. Porque vem dias, diz o Senhor, em que enviarei fome sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água, mas de ouvir as palavras de Deus. De ouvir as palavras do Senhor. As palavras de Deus será arrebatada. Se a escrita ficar aqui na terra, mas não fará efeito aos corações dos que ouvem, e nem saciará a sede que eles têm, como hoje ela sacia a nossa sede. Você não vê ninguém procurando ouvir a palavra de Deus, você não vê ninguém procurando ir para um culto em uma igreja ouvir a palavra do Senhor, não vê ninguém procurando dizer assim, eu quero ouvir um pouco das palavras de Deus. Por quê? Porque estão todos fartos de ouvir a palavra do Senhor. Mas vem dias, diz o Senhor, que na terra as virgens formosas e os jovens desmaiarão de sede. Desmaiarão de sede, mas não é de sede de água, nem de pão, mas de ouvir as palavras de Deus. Então ele disse, no verso 6 diz assim, lembra-te dele antes que se rompa a cadeia de prata, e se despedace o copo de ouro, e se quebre o cântaro junto à fonte, e se desfaça a roda junto ao pescoço. E o pó volte à terra como era, e o espírito volte a Deus que o deu. Então você viu aí que o nosso espírito de fôlego de vida voltará a Deus que o deu, e o pó, que é a carne, volte à terra como era. E ele diz mais, de vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. E ele diz mais, quanto mais o sábio foi o pregador, tanto mais sabedoria ensinou ao povo. Estudou, inventou e compôs muitos provérbios. Procurou o pregador achar palavras certas, e os que escreveu é reto e verdadeiro. E no finalzinho dessa leitura, para conscientizar sua mente, ele disse, de tudo que tem ouvido das palavras de Deus. O resumo de tudo que você tem ouvido é isto. De tudo que você tem ouvido, a conclusão é, teme a Deus e guarda os seus mandamentos, pois isto é todo o dever do homem. Porque Deus há de trazer o juízo a toda obra, inclusive tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. É esta a verdade do Senhor, e estamos finalizando agora, que já é meia-noite, e aqui fica um pouco escuro, nós ficamos, a nossa filmagem fica escura, a gente fica com a pele bem escura também, morena, não tivesse pegado muito sol, mas é por causa da claridade da luz e o tipo de câmera que nós estamos usando aqui do lado da parede, para mudar, para não ver a cobertura. Então é isso. Então eu fiz o fundo musicais com o Zino cantando, para que nosso vídeo não seja bloqueado no YouTube quando postarmos. Muito obrigado, meu nome é José Evandro e estou encapado porque está fazendo frio, estou com frio, deu uma friagem, está com ainda uma frieza ainda à noite. Então é essas palavras do Senhor, lembra do teu Criador nos dias da tua mocidade, antes que venham os maus dias, diz o Senhor. Amém.